Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como fazer relatório. Aqui eu tenho uma estrutura sugerida para o relatório de Lab 1. Como a gente tem um relatório mais curtinho, eu não recomendo colocar índice, tá? Porque fica uma página a mais e até tem professores que nem exigem capa. Bom, então o relatório teria uma capa, um resumo, introdução, objetivos, procedimento experimental, resultados de discussões, conclusões e referências bibliográficas. Pode variar um pouco dependendo do docente. A capa, caso você deseje fazer, se o professor acha interessante, você põe aqui o instituto, a faculdade, o título da prática, a data e o nome dos autores, certo? Nunca coloque o nome de alguém que não fez nada no seu relatório. Na primeira página, eu costumo deixar que logo depois da capa a pessoa repita aqui o título da prática, coloque o nome das pessoas, o e-mail de contato e aí vem o resumo, certo? O resumo é bem curtinho, ele descreve de forma breve o que foi feito na prática, incluindo o resultado principal para que o leitor já passe o olho nesse resumo e compreenda o que foi obtido. No relatório, eu recomendo cerca de 100 palavras, ser bem objetivo e claro. Por exemplo, então, neste relatório, a gente apresenta os resultados do experimento tal, realizado, nas circunstâncias, a montagem experimental consiste de tal coisa, onde foi feito certa coisa, e após análise, então foi feita análise de tal grandeza ou do comportamento de algum gráfico, utilizando certa técnica ou certa teoria, obtivemos o valor de tal coisa. Então, esse valor vem com a medida, o resultado final, a incerteza correspondente, se houver, e a unidade. Aqui eu coloquei entre colchetes, mas não quer dizer nada, assim, só dizer unidade, certo? Como eu disse, o resumo foi feito ele descreve de forma breve o que foi feito na prática, incluindo o resultado. Então você se pergunta, sobre o que é esse relatório? Tem que responder isso. Qual que é o experimento? Como que esse experimento foi feito? O que foi medido no experimento? O que foi realizado? Então, o procedimento. Por isso que ele resume todo o relatório. Qual foi a análise utilizada? Foi feita regressão? Foi feita linearização? Foi feita propagação de certezas? Quais foram os resultados obtidos? E qual foi a conclusão? Muitas vezes os alunos param nos resultados obtidos e deixam sem conclusão. Então, como eu li anteriormente, apresentamos os resultados, realizando a montagem consiste, onde foi feito tal coisa, utilizando tal técnica, obtivemos esse valor. Por exemplo, este relatório descreve a prática da medição das dimensões e obtenção do volume e densidade de um objeto com suas respectivas incertezas. Então, esse aqui descreve a prática, o que foi feito, utilizou-se um sabão em barra e uma trena. Aí, análise. Com o auxílio de uma calculadora, realizamos os cálculos para obtenção da parte estatística. E aí, outra análise. Utilizando a teoria de propagação de certezas, foi possível obter o valor do volume do sabão em barra. Esse aqui é o volume, com a sua unidade e a densidade. A gente observa que tem um erro aqui, em termos de algarismos significativos, a incerteza, na nossa convenção, é um algarismo significativo na incerteza, no laboratório 1. Então, esse 4,41, eu estou vendo 3 algarismos significativos. Tem um excesso aqui, que deve ser arredondado para 4, tá bom? Arredondando para 4, esse número aqui vai para 193, de forma que eles fiquem ambos compatíveis na casa da unidade, certinho? Então, corrige os algarismos significativos. Aqui, nessa incerteza, eu tenho um significativo na incerteza e tem 2 algarismos após a vírgula, 2 dígitos após a vírgula, perdão, e aqui 2 dígitos após a vírgula, isso tudo compatível, certo? E nesse outro exemplo, vocês podem pausar e ler novamente, é sobre o experimento do MRU, foi feito uma filmagem da trajetória utilizando o celular, o vídeo foi analisado por esse software e outro software, foi feita a regressão linear, discutiu-se aqui que apresentou um caráter linear, utilizando esses programas obteve-se a informação de que realmente houve um movimento retilíneo uniforme com esta velocidade, certo? Novamente aqui os algarismos significativos e a unidade têm que estar corretos. Indo para a introdução apresenta uma visão geral do seu trabalho, dessa temática que é investigada na prática.
Então você vem com sua contextualização histórica ou prática, né, assim, a relevância desse experimento, relevância desse fenômeno, pode fazer alguma revisão experimental, se for o caso. Então, a relevância dessa temática até os objetivos da prática, no finalzinho. Minha sugestão é estruturar em contextualização do seu fenômeno estudado, contextualização, então você vai pesquisar fontes que falem sobre esse fenômeno, quem estudou, qual a importância, assim por diante. Uma fundamentação teórica, que vai falar qual vai ser a teoria aplicada a esse fenômeno, caso seja o caso, e o objetivo da prática logo no final. Então aqui eu deixo algumas frases para a introdução para vocês utilizarem como inspiração. A lei de tal coisa, a descoberta desse fenômeno, o experimento de o fenômeno de certa coisa, ou é de conhecimento de que há teoria ou movimento. E aqui ficou repetido. Mas o fenômeno é de extrema importância, então enfatizando a relevância. E a contextualização. Newton, né, fulano de tal, investigou o fenômeno no século tal e obteve tal comportamento, tais expressões. Ou contribuiu para o avanço da compreensão de certa coisa. Em seguida, vem a fundamentação teórica. Então, você tem que complementar aqui se houver equações para compreender, estudar, investigar esse fenômeno. Utilizamos a teoria de podemos escrever este fenômeno utilizando as equações de tal coisa, certo? Então, assim por diante, que eu deixo para vocês, podem pausar depois e olhar novamente. Ao final da introdução, então, você coloca agora a chave para o seu relatório. Nessa prática, realizamos o experimento de tal coisa, utilizando, aí fala alguma coisa do procedimento, com o objetivo de, então, aí vocês vão investigar, estudar ou compreender melhor tal certo tema da prática. Então, neste relatório, apresentamos os resultados do experimento com o objetivo de determinar, então, em alguma coisa que você vai determinar nesse experimento, certo? Então, o relatório, eu recomendo que tenha uma introdução breve, uma página, talvez, uma página e meia, 2 páginas. Não quero também que vocês percam muito tempo. Vocês têm que fazer toda uma organização, né? Fazer uma pesquisa, colocar as fontes. Então, você tem que selecionar as equações. Você não coloca qualquer equação que você encontra na internet. Você vai colocar as equações que descrevem esse fenômeno dentro da sua perspectiva da prática. Eu evitaria colocar essas equações em excesso, focando mais na teoria que se aplica para a compreensão do que vai ser medido, tá bom? Então, se você vai falar sobre equação horária, você talvez não precise da equação do Torricelli, que fala de velocidades. Não que não seja relevante, mas você tenta colocar de forma objetiva para que você também não fique ad eterno fazendo relatório. Com a prática também vocês vão pegando jeito. Então, aqui eu deixo um aviso, né, uma cautela, porque na introdução, frequentemente um estudante iniciante coloca as coisas de uma perspectiva mais superficial da história da ciência. Então, a história da ciência, dentro do que eu sei, né, compreende a ciência como um processo feito por muitas pessoas. Não somente aquele cientista que você leu, que você sabe de imediato, mas que existe uma série de desenvolvimentos anteriores que vêm de contribuições de muitas pessoas, dentro de um contexto histórico. Isso foi obtido dentro daquela época, que havia um contexto social e econômico. Então, existe todo um cenário na qual aquele desenvolvimento teórico ou experimental foi desenvolvido. Bom, então, dentro desse olhar menos superficial da história da ciência, a gente evita colocar foco nas datas. A pessoa nasceu em tal data, morreu em tal data, descobriu em tal coisa. Então, o foco é o fenômeno, certo? É a parte científica. Essas datas não têm relevância, assim, a data do aniversário da pessoa. Então, você pode falar do século, pode falar do ano. Então, evitar esse foco exagerado dentro de certas datas. Até muitas coisas não têm esse conhecimento 100%, certeza 100% que foi descoberto, né? Essa palavra também é complicada. É desenvolvido naquela data específica. Muitas coisas foram processo, a pessoa foi pesquisando, outras pessoas foram pesquisando. Então, culminou, talvez,
uma publicação naquele ano, mas foi um processo como um todo. Outra coisa, a gente evita fortalecer os mitos de gênios da ciência, gigantes da ciência, então evitar essa compreensão mais superficial. De forma neutra, eu diria da seguinte forma: no século tal, fulano investigou esse fenômeno, desenvolvendo essa teoria ou esse avanço, obtendo ou realizando contribuições para a compreensão deste fenômeno que você está estudando, certo? Essa é uma dica que eu daria. Então, na parte de procedimento experimental, também conhecida como materiais e métodos, você apresenta as informações a respeito da realização do experimento, o que foi feito. Então, você vai descrever realmente dentro de uma página, talvez, uma página e meia, colocando as fotos dos materiais, para que favoreça a sua reprodução. Então, você tem que colocar, recomendo que você coloque figura 1 lá, com foto dos materiais utilizados, figura com foto do arranjo experimental, para que se compreenda, para que o avaliador ou a outra pessoa que vai ler compreenda como foi realizado o experimento. E você faz também textos entre essas figuras descrevendo o procedimento experimental e falando, se possível, especificando qual foi a marca do equipamento que você utilizou. Aqui tem algumas fotos, não são ideais, Existem fotos muito boas que os alunos tiram, Isso aqui foi feito aqui na minha residência. Mas eles colocam o carrinho, colocam a bancada, então você pode ver como é que foi feito, qual era o tamanho do carrinho, qual foi a distância, como foi colocado. E aqui outras fotos também dos materiais. Mas isso aqui é só um exemplo, tá? Não é o ideal. Na parte de resultados da discussão é a parte principal do relatório, onde seu professor realmente vai procurar se você compreende a parte científica, a física do fenômeno e sabe trabalhar isso, como você analisa isso. Na parte de resultados, você apresenta, antes de cada elemento, tabela gráfica, sempre vem um texto antes e um texto depois. Então, você apresenta a tabela dos dados, pode ter, inclusive, até tratamento de dados, como alguma estatística. Se houver algum cálculo de propagação de incertezas, você pode colocar também. E aí comenta, apresentou as tabelas, comenta agora que vai ser feita a análise. Então, você pode apresentar as figuras dos gráficos, se houver gráfico no seu relatório, e vai descrever o comportamento. A seguir, eu apresento alguns exemplos. Em seguida, você faz a análise. Aí, a análise dos gráficos, por exemplo, linearização, se houver. Se os gráficos não forem lineares e você lineariza para torná-los lineares, aí você apresentaria a teoria de linearização, qual foi a linearização escolhida, a tabela dos dados linearizados e os gráficos linearizados. Outra situação, você pode fazer uma análise utilizando regressão linear ou regressão polinomial, exponencial, a regressão que for adequada, e obter os coeficientes dessa regressão. É importantíssimo interpretar os coeficientes obtidos. Você não abandona esses valores lá, você não joga o gráfico e sai correndo. Você interpreta quais foram os coeficientes obtidos através dessa regressão, Foi a curva, dada que uma curva que você escolheu linear, por exemplo, quais são os coeficientes angular e linear dessa reta, e interpreta utilizando a teoria. Você colocou a teoria lá na introdução, agora você utiliza ela para compreender os seus resultados. Então, você, no relatório, novamente, a parte principal, você analisa o que foi obtido, dá muito trabalho coletar dados, processá-los na tabela, colocar os gráficos. Então, você faz as suas observações a respeito do gráfico, os comentários do resultado que você obteve. Caso haja algum resultado inesperado, um valor da gravidade muito elevado, era para ser linear, não ficou linear, então você relate as possíveis causas, você pode especular onde que houve algum problema na coleta dos dados ou no tratamento, se vocês mediram corretamente. Quais são as possíveis causas para essa discrepância? Nos resultados, você precisa colocar corretamente as unidades e os algarismos significativos adequados na resposta. E mesmo se houver algum problema grave, era para ser linear, deu parabólico, ou era para ser um valor, deu 200% de erro, deu dobro, ou deu triplo, deu 10 vezes, ou deu muito pequeno. Seja honesto, utilize os seus dados, certo?
o professor vai identificar, possivelmente passando o olho, ele tem experiência, ele vai compreender o que aconteceu. Então não invente, não tente maquiar, copiar dados, pegar dados até inclusive de outros relatórios, não invente. Cultive a ética profissional. Aqui eu tenho um exemplo de um gráfico, peço perdão, que foi retirado de um relatório de algum grupo de alunos. Aqui tem, mas é um gráfico típico, né? Eu tenho a figura, o título, aqui o nome nos eixos, as unidades. Aqui tem a coleta dos dados experimentais, foi feita a análise de regressão linear, em vermelho. Aqui os alunos colocaram a equação horária, né? Então você vê que tem uma regressão linear e os alunos colocaram os resultados dos coeficientes linear e angular aqui no gráfico, colocando os algarismos significativos corretamente, tá? Então tem a incerteza em cada valor. E aí você precisa interpretar. Esse primeiro valor é o x0 e esse valor seria a velocidade, certo? Depois você interpreta, após apresentar o gráfico, você interpreta os resultados obtidos no texto. Este é um outro gráfico que ocorre uma certa dispersão. Você pode ver aqui que tem uma dispersão, mas segue de forma geral a um comportamento linear. Vocês podem mostrar a partir do gráfico, isso aqui foi feito em software, né? Qual foi o valor de R², o coeficiente R² obtido, discutir qual foi esse valor. Aqui o gráfico tem unidades corretamente. Ele poderia ter sido iniciado em 50, por exemplo. Tem esse espaço aqui que foi perdido. Vocês podem discutir qual foi o coeficiente linear obtido, né? Isso dá indicativo de qual foi a deformação inicial, né? Então isso pode ser interpretado da seguinte forma. E a partir desse coeficiente angular, você tem que extrair a quantidade desejada através da prática, né? O objetivo dessa prática. Certo. Indo agora para as conclusões, considerações finais, eu recomendo que coloque de forma sucinta 1 ou 2 parágrafos para concluir o relatório. Vocês têm que falar sobre o que foi feito, tá? Não adianta colocar um texto genérico que não tem nada a ver. Então, sintetize o que foi feito. Neste relatório, apresentamos o experimento de tal coisa, ou as medidas, ou a determinação, o cálculo de certa quantidade. Reporte o resultado obtido. Através das medidas de obtivemos, ou analisando, obtivemos tal coisa. Compare com o esperado. Então, você obtivemos, enquanto o valor esperado foi a discrepância é de tantos por cento. Então, você também pode analisar a discrepância com o valor esperado, você pode avaliar a incerteza, né? A incerteza se foi 10 e o valor medido foi 100, então você tem uma incerteza de 10%. Então, qual foi o erro relativo ou o grau de incerteza, né? A porcentagem de erro. E as fontes de erro experimental. Aqui atribuímos, se houver uma super discrepância, né? Você pode discutir, atribuímos erros na coleta, ou a divergências, ou talvez ao comportamento não obedeça àquela lei que você estava na teoria, na prática ocorrem outras fontes de erro. Pois bem, e afinal, se você quiser deixar perspectivas ou sugestões de melhorias, inclua. Então você pode avaliar qual foi o resultado obtido e talvez se você utilizasse um instrumento de medida melhor ou um arranjo experimental diferente. Isso pode ser o que você pensar e analisar, né? Refletir um pouco sobre o final do experimento que você inclui. Ao final, vem as referências bibliográficas. Então, as obras que vocês consultarem, né? Tudo que você olha na internet, abre no livro, procura, toda a contribuição intelectual que não é sua e que você coloca no seu relatório, na introdução principalmente, você deve citar dentro da ABNT. Na norma ABNT 6023 de 2018, a gente referencia, por exemplo, livros, caso você não conheça, como sobrenome, nome, o nome pode ser abreviado. Então, sobrenome, Silva, maiúsculo aqui, o nome explícito ou não. O título da obra vem em negrito ou itálico. A edição, são muitas informações. A cidade, 2 pontos, editora, data de publicação. Realmente é bem rebuscado a norma ABNT e as referências. E tem uma série de detalhes. Caso você utilize o Tipler, né, você tem aí
o livro para consulta, você coloca as equações, tanto que você tirou, um pouco sobre o background, o contexto histórico, o contexto daquele fenômeno. Você consulta um livro-texto. Se você utiliza a internet, né, você coloca, aqui não é livro, então, já é uma fonte da internet. O autor daquele post, no caso no blog, o título do post, o link. Hoje em dia não precisa mais colocar aquele símbolo de maior ou menor. Aí a cidade, acho que é o site, né, o portal, o ano e o acesso, a data de acesso, certo? Aqui os meses são abreviados. Abreviados em 3 letras, exceto maio, onde vai o. Então aqui, para finalizar, né, algumas dicas para vocês conseguirem gerenciar esse relatório de forma eficiente e que ele fique bacana. Né? Então eu recomendo que vocês sempre tentem utilizar plataformas digitais que vocês podem colaborar. Então alguém vai colocando a introdução, outro vai ajeitando as referências, vão colocando a tabela, Google Docs, OneDrive. Tudo isso permite dar um share, colaborar e todos podem ver o andamento do trabalho. Aprenda a utilizar programas de planilhas. Então no curso eu apresentei um pouco o básico, né, para você fazer seus cálculos de média, desvio padrão, num programa de planilha, sem ter que utilizar a calculadora. Porque no software é bem mais rápido. Então tente sempre ser objetivo, redija poucos parágrafos, use o modelo, eu indico um modelo, posso mostrar aqui. Tente ser objetivo, siga esse modelo que eu apresentei hoje. E o relatório ele não precisa ser imenso, ele tem que conter a essência do que é do seu trabalho, certo? Então, se você redige de forma muito complicada, isso precisa ser melhorado para que ele fique claro e objetivo. Bom, uma sugestão, caso você tenha interesse, é aprender LaTeX para redigir equações, se for interessante na sua área. E você pode começar através de um editor online. Esse site aqui, você pode procurar no Google editor online de LaTeX e de equações. Você digita a equação e ele gera um GIF. Por exemplo, um GIF é uma imagem e você copia e cola. Você pode também, caso você queira, no LibreOffice tem uma extensão TechMath e você integra o LaTeX dentro do texto. Posso mostrar aqui como funciona. Ferramentas de gestão de referências. Claro que existem softwares pagos, né? Mas dentro dessas referências aqui do relatório, elas se repetem muito. E são poucas, né? Não é um documento grande como uma tese de doutorado. Então, esse site More, ele possibilita que você coloque o título do trabalho, o autor, e ele já gera referência para ser copiada e colada no seu doc. O Google Acadêmico, se você pesquisa o nome de um livro, lá ele tem umas aspas, se você clica lá e ele aparece as referências. No formato ABNT, NBR lá, acho que esqueci a sigla, ou também exibe a citação BibTeX, caso você saiba, utilize LaTeX. E aí uma dica geral, né, trabalho em grupo não é fácil, então você tem que ter iniciativa de começar esse relatório, de terminá-lo, tem que ter liderança para gerenciar a sua equipe, seu grupo, você tem que assumir responsabilidades, tem que tomar decisões difíceis, tem que ter paciência, porque nem tudo sai como a gente gostaria, não fica tudo redondo, mas sempre há uma oportunidade de melhorar. Tem que ter paciência com aquele colega que não trabalha e saber o momento certo, né, de conversar com ele. Ter disciplina para organizar as coisas a tempo. Isso realmente é muito difícil de ser desenvolvido, mas é uma habilidade importante do laboratório e que a universidade oferece. De um modelo em doc, né? Você tem a capa, aqui como eu mostrei, o resumo, o título, introdução objetivos, aqui tem a equação. Essa equação acho que foi feita em LaTeX. Deixa eu clicar nela. Não dá certo. Mas eu vou clicar aqui numa equação, por exemplo, em TechMath. Então aqui eu baixei essa extensão, ferramentas, eu acho que é a extensão, não lembro agora. Mas aí eu instalo essa extensão aqui, equações TechMath, e ele abre uma janelinha. E eu digito a equação, tá? Se for a equação de um movimento, x de t, movimento uniforme, x underline 0 subscrito, mais v vezes t. Gero LaTeX. E, inclusive, pode numerar. Ficou aqui no meio, tá? Posso pôr para cá, posso até criar numerado.
aqui eu queria numerar. Então, essa aqui é uma equação, posso depois editá-la novamente. E aí as potências é circunflexo, subscrito é underline. Aqui tem uma série de símbolos que vocês podem utilizar, certo? Nesse modelo eu coloco aqui a importância, né, de citar a fonte. Para citar na BNT, você coloca o sobrenome, se tiver vários autores, ponto, vírgula, vírgula e o ano. Então aqui, esse aqui é a citação daquele site, de um outro livro. E as equações vêm sempre entre as equações, como eu falei, vem um texto discutindo a equação. Certo? Então você tem Vx, você fala o que é Vx, fala o que é V0, fala o que é aceleração, etc. E no fim você fala do que se trata a prática. No procedimento experimental você vai falar dos materiais e etc. Isso tudo está incluído naquele material que eu apresentei. Aqui no final, as referências, eu coloquei alguns exemplos e eu tenho um guia de referências onde eu copio algumas principais. Então, o site More, novamente, Google Acadêmico é importante, alguns livros de Física 1. Mas você vai ter que realmente abrir a ficha catalográfica e pegar lá a edição, a cidade, a editora. A Wikipedia, como citar a Wikipedia, como citar a apostila de laboratório, outros livros, né, que a gente usa em física experimental, TCC, caso você encontre um texto que venha de uma TCC, como colocar mestrado, doutorado, artigo. Isso no site More você podem ver também como funciona. Coisas da internet, então blog, então elementos essenciais, autor, título, versão, edição, caso haja, local, data e descrição física do meio eletrônico, quer dizer, o link. Isso aqui é essencial na BNT para colocar. Então você pode colocar coisas do Facebook, do Twitter, mas não é o ideal. O ideal é seguir algum material que tenha autoria explícita, que seja confiável, de uma fonte confiável. Por fim, aqui é o More, então monografia, livros. Aí você vê aqui o que é obrigatório, tem estrelinha, editora, cidade. Depois ele gera para você, certo? Aqui é um editor online de LaTeX, como eu falei, que é o x². Ele está gerando aqui, você pode baixar o GIF. Então você põe x, e compor outra equação. Uma raiz quadrada, né? Da propagação de incerteza. Letra sigma, a letra grega, sigma. A incerteza da função f igual a raiz quadrada, square root, que barra sqrt. Abre o parênteses, left, parênteses, aí ele já até completou o right, parênteses, eu vou colocar derivado parcial, então eu vou colocar a fração, aí ele já abriu para mim, fechou, abriu, fechou. Partial, derivada parcial da função, relação, partial x, depois o parênteses ao quadrado, sigma, x ao quadrado, certo? Mais o mesmo termo, só que agora com y, derivado em relação a y, e aqui eu vou colocar c dólares, vou colocar os outros pontos. Derivada parcial de f em relação a x ao quadrado, essa aqui é a fórmula de propagação de incertezas, certo? Esse barra left permite que ele abrace coisas grandes, como fração. Então, se for pequenininho, se eu deixasse o parênteses pequenininho, ele ia ficar pequenininho. Com esse left, ele garante que ele vai pegar tudo que está lá dentro. Certo? Então, era isso que eu queria apresentar sobre o relatório. Essa é a estrutura dele e eu espero que vocês consigam seguir em frente e elaborar relatórios, certo? Então, obrigada.